E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre o episódio 12 de Hoshiai no Sora. O Toma e o Maki estão enfrentando aí os irmãos Itsuza, né, o Sora e o Riku. E como a gente viu no último episódio, eles tomaram um pau no primeiro jogo. E eles estão se preparando para o segundo jogo, quando a gente também vê no começo do episódio o Rintaro, que no último episódio ele saiu correndo para encontrar a mãe dele, que havia mandado uma mensagem, né, a mãe biológica dele. O Itsuki Ameno vai atrás dele e só que o Rintaro não encontra. Ele conta pro Ameno quem ele foi procurar, né? Ele conta que era a mãe biológica dele e tudo mais. Só que ele volta, ele se conforma muito rápido com o fato da mulher não estar ali e ele volta. O problema é que essa e entre outras coisas vão simplesmente ficar em aberta, porque a gente não tem como saber como isso vai se desenvolver tão cedo. Talvez a gente nunca saiba e depois eu falo um pouco mais sobre isso. Então basicamente o episódio todo se resume na partida entre o Maki e o Toma e os irmãos Itsuze. Começa, né, com o Maki e o Toma tomando um pau no primeiro jogo, tomando um pau no segundo jogo, só que os dois então eles olham um pro outro e dizem que eles não querem perder assim. Eles estão conformados, vamos dizer, em perder, porque eles sabem que já levaram pelo menos o jogo que eles precisavam e que agora já é meio que uma partida extra. O clube já tá salvo, já é muito mérito eles terem chegado até aqui, só que eles não querem simplesmente sair dali com 3-0 e eles então parecem começar o terceiro jogo com uma dedicação diferente, com uma força diferente. Inclusive entre as conversas que eles têm ao longo da partida, né, a gente vai ver várias interações e diálogos entre eles durante a partida, e numa delas o Maki diz que ele não tem grandes esperanças de vencer jogando normalmente contra os irmãos Itsuza, sendo que ele só tem 3 meses de soft tennis. E o Maki diz pra ele que eles têm que simplesmente jogar. A questão é, eles decidem abusar de algo que eles têm de melhor. O Maki, ele tem muita força, né? Ele tem muita energia, a gente já viu isso desde o primeiro episódio, né? E ele mantém isso. E o Toma, ele tem uma força de vontade muito grande. Eles unem isso e eles passam a se movimentar na quadra de forma completamente sem noção. Eles basicamente fazem a mesma coisa que o Nao e o Taiyo fizeram. Inclusive os meninos assistindo percebem isso. O Maki e o Toma, eles começam a se movimentar na quadra, indo da posição de trás para a posição da frente a qualquer momento, sem saber realmente qual dos dois vai ficar nessa posição, e eles tiram muito proveito disso e eles começam a botar mais força nas jogadas. Eles finalmente marcam um ponto, começam a marcar, eles começam a desestabilizar os gêmeos Itsuza. Os gêmeos Itsuza, eles são uma dupla metódica que joga o soft tennis de forma convencional e eles não estão conseguindo lidar bem com aquilo. Os meninos focam um dos gêmeos, depois eles pegam algumas bolas de surpresa nessa troca de posição que eles estão fazendo direto, e os gêmeos não estão conseguindo lidar com aquilo, eles não estão conseguindo acompanhar esse ritmo, e os meninos ficam se movendo pela quadra nesse ritmo acelerado o tempo todo, o que vai deixando os gêmeos confusos e desestabilizados, e eles finalmente ganham um set, marcando 2-1. A torcida vai à loucura. A torcida vai à loucura, os meninos, né, do clube ficam muito animados. É muito legal ver a Kanako se divertindo com isso, né? Aquela menina ranzinza, rabugenta, tá muito feliz pelos meninos terem ganhado. Os outros não acreditam. O professor Sakurai, ele fica muito feliz, ele não consegue se conter, porque ele tava, tipo, super conformado já dos meninos perderem. E a plateia que não torce que não faz parte de nenhuma das escolas, também fica muito surpresa. Tanto que do quarto, quinto set, eles vão virar completamente. A plateia, que antes estava só assistindo calada, elas passam a torcer pelo Toma e pelo Maki. E os meninos, aproveitando dessa mesma tática, desse mesmo ritmo, eles vencem o quarto jogo, levando incrivelmente para um quinto jogo. E ninguém acredita nisso. Ninguém acredita que esses meninos, que ninguém sabe quem são, levaram os gêmeos Itsuza para um quinto jogo. Nem os gêmeos, eles conversam entre eles sem acreditar que antes mesmo das finais, no campeonato regional, sem ir pro nacional, eles chegaram a uma partida de quinto set. Eles não acreditam nisso. Ainda mais porque essa partida é contra 2 rapazes completamente desconhecidos, uma dupla que ninguém nem imaginava que passaria da primeira partida. Quando eles chegam ao último set, o Maki e o Toma saem na frente, então os gêmeos eles estão meio desesperados. E um deles fica completamente
fora de si. E o outro gêmeo, né, o Riku, ele perde completamente a noção e o Sora dá um tapa na cara dele. Todo mundo fica espantado com isso, todo mundo fica chocado quando isso acontece. Só que o que o Sora faz é pedir pro Riku dar um tapa na cara dele de volta. E os dois então finalmente caem na real e eles começam a trabalhar como uma equipe e começam a voltar a jogar com toda a garra, toda a vontade deles. E eles vão então voltar a marcar pontos. Isso dá uma brochada na plateia, né? Isso é muito nítido, que a plateia diminui um pouco a empolgação, né? Principalmente os meninos que torciam pelo Maki e pelo Toma. Só que isso não muda pro Maki e pro Toma. Eles conversam no intervalo de alguns pontos e percebem que agora os gêmeos estão jogando sério. Só que ao invés deles ficarem preocupados com isso, eles ficam muito felizes e começam a rir. Essa cena, ela é maravilhosa de infinitas maneiras. Essa cena é muito boa, esse diálogo em si é muito bom. O Toma fala pro Maki que agora parece que os gêmeos estão jogando sério. E o Maki, sorrindo, diz que bom, porque eles conseguiram fazer os campeões do ano passado, né, os bicampeões, eu acho que são, jogarem a sério. E isso é muito animador. E eles falam um pro outro como aquilo é divertido, como soft tennis é divertido. E eles continuam a partida nesse ânimo, nessa empolgação. E eles vão perder essa partida. É uma pena, eles vão perder. E tipo, a plateia fica bastante desanimada, né? Porque os meninos deram aquele gás, aquela esperança quando eles pegaram o ritmo a partir da terceira partida. Só que os meninos estão bem conformados e eles se surpreendem quando eles vão cumprimentar os adversários deles. E antes mesmo que eles deem a mão para apertar dos adversários, os gêmeos fazem isso, parabenizam os rapazes e dizem que esperam enfrentar eles de novo. Cara, eu tô todo emocionado de lembrar dessas cenas, porque é muito triste saber que a gente tá incerto sobre uma continuação ou não, mas a questão é que é muito legal isso, e ver a forma como os meninos lidaram com isso é simplesmente muito bom. Eu fico muito animado. Eu acho que mais do que animado, eu fico emocionado, né? Porque a construção da cena toda, ela é simplesmente maravilhosa. Quando a música começa a tocar, né? A abertura começa a tocar pra dar aquele ritmo pra gente. A cena, o momento em que os irmãos dão um tapa um na cara do outro, o primeiro tapa ele pega a gente de surpresa, não tudo surpresa, porque ele é até bem previsível a cena, mas cara, o efeito sonoro do tapa em meio a todo o silêncio é uma bomba, é uma cena muito boa e constrói bem o drama que os irmãos estão vivendo entre eles. E ver os irmãos perderem aquele tom arrogante deles, né, ao terem que dar tudo de si para uma dupla desconhecida, é muito legal também, porque a gente vê como os personagens foram construídos para lidar com essas coisas de forma madura. Isso é muito bom. A partida acaba e todos os amigos deles comemoram junto com eles, porque eles sabem que os meninos foram muito longe e deram o melhor deles. E depois a gente vai ver eles descansando então na sombra, e o Shinjo, ele tá muito feliz com o resultado e ele liga pro Ryoma, né, pro irmão dele, para contar como ele saiu. Só quem atende é a mãe dele. Aparentemente o Ryoma saiu de casa e esqueceu de levar o telefone, e o Toma então, todo animado, ele conta pra mãe dele sobre a vitória, e ela parece ser receptiva, ela parece ser carinhosa, atenciosa com ele quando ela escuta. E o Toma, principalmente, parece que a reação dele de ver ela lidar com aquilo, ele parece ficar genuinamente feliz, e isso é muito triste de ver, porque o resultado disso não é assim. Porque o Toma, ele fica feliz, ele acredita que a vitória da partida aparentemente pode trazer alguma certa aprovação que ele inconscientemente busca da mãe dele o tempo inteiro. Só que o que ela faz é falar pra ele que ela vai se separar do pai dele e que o Toma vai passar a viver com o pai e ela vai viver com o Ryoma, porque assim ela consegue se afastar da coisa que ela mais odeia na vida, o Toma. Vocês têm noção de como isso destrói o menino? Todo esse peso que essas palavras têm são bem transmitidas pra gente nas expressões do Toma, elas ficam muito claras, e o que ajuda mesmo é a construção, né, da história. Todo o roteiro do anime até aqui, ele ajuda a construir isso, porque a gente via como era o clima dentro da casa do Toma, entre ele e a mãe,
e realmente ele fica muito... ele vai de um pico de muita alegria pra um pico de total tristeza muito rápido. O Ryoma, irmão dele, chega correndo ali pra falar com o Toma, só que quando ele vê o rapaz de longe, ele percebe que ele já deve saber de alguma coisa. A Kanako em casa tá observando aí os comentários e curtidas das novas imagens dela, dos novos desenhos dela, que continuam do mesmo jeito, tomando hate gratuito, porque ela simplesmente parou de desenhar lolitas e passou a desenhar os meninos do clube em suas partidas. Ela parece bastante desanimada, inclusive, com isso, mas ela parece genuinamente feliz em desenhar os meninos, mas é óbvio, né, que nenhum artista que desenha algo que realmente gosta, algo do qual tá realmente apaixonado, vai gostar de lidar com aquele hate, né? É igual a gente aqui no YouTube, tipo, eu tô aqui falando de animes que eu amo, de coisas que eu amo, e ter que lidar com pessoas fazendo comentários desprezíveis de forma gratuita é bastante frustrante. E a gente vê o Maki indo pra casa também. Ele chega em casa e se depara com um show e com um copo quebrado no chão. Ele tá bastante preocupado quando ele percebe tudo isso, e ele pergunta pro show onde é que tá a mãe dele. Não existe resposta pra isso, tá bom? Essa cena não existe resposta, a gente não sabe o que realmente aconteceu com a mãe do Maki, mas eu acredito, né, eu deduzo que o pai do Maki tenha aparecido, porque existe um envelope de dinheiro em cima da mesa. O pai do Maki deve ter aparecido e batido nela, ela deve estar escondida, né, no quarto, ou talvez no hospital. Eu acredito que provavelmente no hospital. E na sequência a gente vê o Maki numa loja comprando uma faca, e então ele vai até a casa do pai dele, tira a faca da mochila e para em frente à porta, dizendo que enquanto o pai dele estiver por ali, enquanto o pai dele viver, eles nunca vão ter paz, nunca vão ter sossego, e o episódio acaba. O episódio acaba. Gente, mais do que isso, o anime acaba. Cara, vocês não têm noção do quão frustrante é isso. E agora eu vou explicar um pouco melhor pra vocês a situação. No Twitter, o Akane Kazuki, o diretor e criador da série de Hoshai no Sora, que criou essa maravilha pra gente nessa temporada, ele se pronunciou sobre o final da série, e ele disse que ela acabou assim porque o planejamento inicial, nos quase... já tinha algo em torno de 2 anos de produção do anime, ele estava planejado para ter 24 episódios. A questão é que em abril de 2019, né, quando a série estava planejada para ir ao ar, eles disseram que era para ela ter apenas 12 episódios. A produção da série estava muito avançada e seria tipo um grande problema eles terem que lidar com essa readaptação por causa de cenas já produzidas, de roteiro, né, de animação. E ele provavelmente teve que optar entre 2 escolhas: ou construir uma história medíocre, né, da qual ele se dedicou muito, construir ela de forma medíocre em 12 episódios, ou parar ela pela metade e garantir que a mensagem de tudo que ele estivesse produzindo fosse transmitida. E aparentemente a escolha dele foi essa, porque a maior parte das histórias elas acabam por aqui. Antes de saber isso, quando a gente estava pelo episódio 9 ou 10, eu achei que eles conseguiriam fechar a maior parte das histórias, porque eu achei que eles não iriam investir tanto nas cenas nas partidas do campeonato de soft tênis, mas não, a gente levou em torno de 3 episódios com isso, e eles não conseguiram fechar o resto dos plots, né, envolvendo a família dos meninos principalmente. O que provavelmente aconteceria daqui pra frente era eles desenvolverem os meninos se preparando para o torneio de equipes e tendo que lidar com seus dramas familiares e pessoais, como a gente viu até agora. A questão é que a história teve que parar por aqui. Essa situação abre margem para muitas discussões, inclusive a Paty levantou um ponto muito interessante, que é a forma como a indústria de animes parece não suportar mais animes muito extensos, que não sejam os shonens padrões de lutinha que já estejam aí fazendo sucesso com seus mangás há muito tempo, né? Hoshai no Sora é uma obra original e ela parece se encaixar nesses quesitos de animes, obras que não suportem mais grandes produções muito extensas, como a gente via antigamente, né? Porque antigamente a gente tinha muitos animes tipo com uma caralhada de episódios. Eu, como me tornei um grande fã da série, é bastante frustrante ter que lidar com isso, ter que lidar com a série toda em aberta. Inclusive eles estão fazendo algumas campanhas para lidar com isso. A produção, né, o diretor, inclusive, eles pedem que as pessoas deem o máximo de apoio de toda forma possível para a obra,
pra série, pra quem sabe eles daqui a um tempo poderem produzir a continuação disso, quem sabe uma segunda temporada. Infelizmente aqui no Brasil a gente não tem muito como contribuir. Existe uma campanha, né, no site original, no site oficial de Hoshai no Sora, inclusive, que tu pode mandar a tua mensagem de apoio sobre o anime, pro anime. Se eu não me engano, mandar pelo site tu até concorre a brindes, mas tu também pode usar uma hashtag e fazer isso pelo Twitter. Outras formas da gente ajudar seria comprando produtos oficiais da série, dando stream para serviços legais que estejam exibindo a série, mas infelizmente essas duas questões, né, essas duas formas de contribuir, nós brasileiros não conseguimos, porque aqui na América o serviço que licencia o Hoshai no Sora é a Funimation e ele não tá disponível na nossa região, então a gente não tem como dar stream oficial pro anime. Infelizmente eu queria muito que a Crunchyroll tivesse feito isso pra gente poder dar streams oficiais, né, pro anime, mas não, a única forma de assistir aqui na nossa região é no 0800, através de fansubs, de meios ilegais. Então eu espero realmente que a campanha, né, e essa vontade de que Hoshai no Sora tenha continuação dê resultados e que seja que daqui a um tempo a gente consiga ver a continuação e ver essas histórias se desdobrarem, né, a gente ter esses desfechos. É até difícil pra mim fechar sobre esse anime, né, fazer uma conclusão final do anime, porque a gente não tem um final real da história. O que eu posso falar pra vocês é que Hoshai no Sora, ele de diversas formas é um anime muito bom. Ele tem um roteiro excelente que arrisca de diversas formas, diversos assuntos, traz dramas muito interessantes, principalmente familiares pra gente, pra ver como os personagens, que têm personalidades muito únicas, né, alguns deles bastante genéricas, outras nem tanto, mas os personagens que são muito singulares entre eles lidam com aquilo. Como eles lidam com essas situações? Foi levantado discussões sobre transexualidade, discussões sobre pais abusivos, esse tipo de coisa toda levantada dessa forma bastante saudável, muito interessante. E uma coisa frustrante pra mim é ver que o anime chegou a esse ponto, né, onde o Maki tá prestes a cometer uma atrocidade. E eu tinha imaginado que chegaria a isso, só que eu precisava ver o desfecho disso, e é muito frustrante saber que não vai ser. A animação de Hoshai no Sora, durante todo o processo, ela é boa, só que ela se perde em alguns momentos. Alguns quadros não têm grande qualidade e tudo mais, mas eu acho que tudo isso é reflexo dessa mudança que teve na produção, né? O que pode ter levado a isso é uma diminuição no investimento da obra, e isso deve acabar gerando esse tipo de coisa também, como investimentos menores em algumas cenas de animação. Mas de forma geral, Hoshai no Sora tem uma animação bem fluida, boa. Gosto muito da forma como o storyboarder trabalha, principalmente as cenas de partida, né, as partidas dos meninos, pra mim é sempre muito bom. Mas eu acho que o Hoshai no Sora, ele faz todo o seu mérito, ele se faz um anime muito bom, principalmente pelo roteiro e pelo desenvolvimento dele. Eu parabenizo a escolha do Akane por manter a história original e tentar transmitir a mensagem dela, mesmo que o anime acaba ficando incompleto, que a mensagem que ele precisava transmitir na maior parte dos núcleos foi transmitida. A questão é que essas histórias não foram resolvidas, né, que é uma coisa que a gente tá acostumado a ver. Ele mostrou pra gente que aquelas coisas existem, aquelas discussões são importantes, mas ele não deu um desfecho a essas personagens, né. Principalmente agora o Maki e o Toma, que são os protagonistas da história, eles ficaram com tudo em aberto. Isso é muito triste, sério, muito triste mesmo, de ver uma história tão boa, um roteiro tão bom, com tanto potencial sendo desperdiçado dessa forma. Então eu espero realmente que a campanha dê algum resultado, dê um bom resultado, e que em breve a gente assista a continuação de Hoshai no Sora. Eu com certeza ficarei muito feliz. Eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para algumas pessoas que podem não ter entendido como o anime fechou dessa forma, sem concluir nada, né? Ele ficou aí, parece que ele foi produzido pela metade, porque ele foi. Eu espero que tenha sido esclarecedor para a maior parte de vocês que não tenham entendido isso. Se vocês tiverem interesse em participar das campanhas, né, para dar força para Hoshai no Sora,
Sora, mandando mensagem no site deles ou tweetando sobre, eu retuitei, né, uma mensagem sobre isso, falando sobre essa campanha. Se vocês não acharem, podem me chamar no Twitter e me pedir que eu mando pra vocês, tá bom? Não tem problema. É importante a gente contribuir da forma que a gente puder e ficar agora na torcida. Deixa aqui nos comentários aí quais são as suas impressões finais, né? Até onde a gente consegue ter impressões finais de Hoshai no Sora, dessa primeira parte de toda a história. Deixa aqui as suas esperanças e frustrações sobre a forma como ele terminou pela metade. Eu realmente já falei muito sobre isso aqui no vídeo, eu tô bem triste com isso. Eu tava muito apaixonado por Hoshai no Sora. Eu fiz uma conta nova no jogo de Cyber Hunter e no League of Legends. Em ambas o meu nome era Katsuragi Maki, sabe? O anjinho perfeito. E eu tava usando o nome dele de tão encantado que eu tava com a obra. Então deixa aqui nos comentários como você tá se sentindo em relação a isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like, porque ele é muito importante pro meu canal, ele ajuda o meu canal a crescer, ele ajuda esse vídeo a ser divulgado. Mostra pro seu amigo que também não entendeu o que aconteceu no final, por que o anime terminou dessa forma. Se você é novo por aqui, tava, sei lá, procurando explicações pro último episódio de Hoshai no Sora, se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos. A gente tá chegando aí ao fim do ano e em janeiro a gente começa janeiro com vídeos praticamente todos os dias, porque chegam os vídeos de primeiras impressões. Eu vou assistir pelo menos o primeiro episódio de todos os animes que lançarem. Eu só não sei se eu vou conseguir fazer vídeo sobre todos eles, mas eu vou fazer primeiras impressões de todos que realmente me interessarem. Isso aqui é um rabo, tá? O meu gatinho simplesmente subiu aqui no meu colo pra me atrapalhar. Então eu espero que tenham gostado do vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.